Olá, meu nome é Aline Rodrigues e esse é o memorial de encerramento do curso, da qual eu sou pós-graduanda, de Prática e Ensino do Piano para professores do século XXI, da FAE, e juntamente com a Academia Cultura. Eu sou da turma 1, estamos encerrando esse curso em dezembro de 2021. Meu nome é Aline Pereira Moreno Rodrigues. Então, as disciplinas que mais me foram caras, né? Eu vou fazer aqui a apresentação do que eu mais acredito que foi válido para mim. Então, dentro dos 7 eixos principais, eu me baseei em algumas disciplinas que, assim, foram destaques e fizeram total diferença na minha vida. Então, essas são as que, com certeza absoluta, que eu destaco aqui, então, irão fazer parte aí do meu trabalho para sempre. Então, no módulo 1, no eixo Princípios da Pedagogia do Piano, eu destaco essas 3 interdisciplinas, né? Princípios pedagógicos e andragógicos do piano, onde a que mais me chamou a atenção foi a professora Fernanda, onde quando ela apresenta, né, a disciplina dela, falando um pouco, né, sobre os adultos, sobre o ensino para adultos, observando o comportamento, entendendo como o adulto, qual é a diferença que o adulto e uma criança vem trazendo para a aula, são olhares diferentes, né, totalmente diferenciados, que a gente tem que ter esse olhar aí, não apenas para comportamento, mas entender também como que a neurociência vem trazer, através desse olhar, né, mais aguçado e mais empenhar, que o professor também se empenhe nesse sentido para entender o seu aluno. Os recursos tecnológicos para o ensino do piano já não faz muito parte do eixo princípios da pedagogia do piano, mas é intrinsecamente ligado no que diz respeito ao modo como a gente vai ensinar, né? Porque, obviamente, a prática, quanto melhor for a nossa prática e o nosso desenvolvimento, mais enriquecedor será a maneira como a gente vai apresentar. Então, nesses recursos tecnológicos eu vou falar mais à frente, e os fundamentos e princípios pedagógicos da EAD também. Então, no eixo Música e Saúde, que foi apresentado no módulo 2, com o professor Daniel Campos, falamos sobre os fundamentos das neurociências, e nesses fundamentos das neurociências, abordamos o cuidado, né, e todo o respeito com o aluno, observar a questão da psicomotricidade, foi muito falado sobre o tocar, né, o toque motor e o cognitivo, essas 2 funções que são intrinsecamente ligadas e como nós como professores devemos desenvolver nesse sentido. Então, música e saúde poderia também ser dito que música é saúde, ou então questionarmos se saúde e música são interligados, né? Que muitos alunos já chegam aqui acreditando que música faz bem, higiene mental e etc. Então, o professor de piano tem que ter esse olhar também que a gente muitas das vezes deixa passar batido quando a gente pensa em simplesmente ensinar o aluno a ler e tocar, que muitas vezes vai muito mais além disso. O eixo gestão e carreira, que foi falado no módulo 2, falamos sobre comunicação, marketing e empreendedorismo. Essa foi uma, né, das disciplinas das quais eu mais me identifiquei. Então, é por isso que hoje eu venho falar dela aqui, que eu aprendi a me expressar melhor depois de tudo que eu aprendi, e também aprendi a focar melhor o público que eu quero trabalhar, aprender também a cuidar do meu negócio, a saber que o que eu trabalho faz parte da minha vida e eu tenho que desassociar da vida pessoal, que eu tenho um empreendimento, que esse empreendimento eu tenho que zelar da melhor maneira possível. Então, como eu posso zelar da melhor maneira possível, administrar financeiramente, quanto eu devo cobrar, o que é exagerado, quanto eu devo agregar no meu trabalho.
Então, essas questões foram as que me fizeram pensar mesmo profissionalmente no meu negócio a partir de então. Do eixo pesquisa, no módulo 7, o professor Daniel Lemos falou sobre pesquisa em artes, que foi uma assim, questão muito diferente para mim, né, que eu não tinha parado para pensar, apesar de ser uma coisa depois que a gente vai passando, né, a aula e aprendendo algumas questões, a gente vai aprendendo que a gente realmente já passou por aquilo ali, sem sequer ter pensado nisso, né? A gente ver sobre ah, as pesquisas, né, como a gente faz diversos tipos de pesquisa, né, sobre pesquisas, as metodologias, né, a científica, sobre pesquisa artística, né, que quer queira, quer não, o nosso ramo está intrinsecamente ligado com as artes, né, então se a gente pode fazer um proveito disso, né, um bom proveito, como que a gente pode fazer da melhor maneira possível. Então, foi muito interessante essa maneira e esse olhar de pesquisar sobre as artes. Então, como eu havia dito, né, no eixo tecnologia, no módulo 2, os recursos tecnológicos para ensino do piano, nos fez refletir e fazer o uso da melhor maneira possível. Inclusive, neste momento, eu estou fazendo uso de diversos recursos que eu aprendi na aula, né, PowerPoint, apresentação no Zoom. Então, esses foram os recursos que eu utilizei e que gosto muito, comecei a fazer a partir de então. Inclusive, qual o melhor recurso utilizar, o microfone, o posicionamento da câmera, como eu devo estar equipada, né? De como eu devo estar equipada da melhor maneira possível para que eu possa entregar o melhor trabalho possível também, né? E dessa maneira, também avaliar a questão de internet, a qualidade da internet, para que eu possa dar uma aula online sem que eu tenha muitas preocupações, então tudo isso foi muito bem falado na aula, então foi uma das coisas que eu gostei bastante, inclusive o OBS, que era uma coisa que eu não sabia que existia, e eu comecei a trabalhar, a desenvolver isso, e foi uma coisa que eu gostei bastante, e estou fazendo para a minha prática, inclusive para gravar aula para os alunos, eu gosto muito de usar o OBS, para que né, ele é um recurso interessante, porque quando a gente usa, a gente facilita bastante o nosso trabalho, então, eu gosto bastante dele na apresentação de diversas câmeras, etc. Então, das masterclasses, a que eu mais gostei no eixo performance, né? A masterclass foi uma das que eu mais gostei, apesar de eu mesma não ter participado, eu coloquei a minha filha, que não deixa de fazer parte da nossa questão de aprendizado como professor, né? A gente não necessariamente precisa tocar, mas também prestar atenção em como os outros tocam. E dessa forma a gente também aprende e muito na observação. E inclusive em outra disciplina, né, que foi a disciplina do professor Ronald, que falou muito sobre essa questão, a gente aprender a olhar os outros professores a dar aula, a gente também se desafiar, dando aulas para outros alunos de diversos níveis, e a gente descobrir que a gente pode dar aula mesmo sem saber que a gente podia, isso foi muito enriquecedor para a minha prática e para o meu trabalho também. No eixo webinars, as duas webinars que eu mais me, me envolvi, gostei muito de participar, foi do professor Persson Luzecan, que ele falou sobre os cuidados com o piano, que não é sobre os cuidados com o piano, mas sobre o trabalho que ele desenvolve com o cuidado do piano, que ele trabalha, que ele tem uma loja de pianos, mas que eu acredito piamente que não é isso que ele defende. Ele defende o cuidado e a arte, que é um dos trabalhos muito mais bem feitos aqui no Brasil, com certeza que é desse profissional person. O professor Daniel Ramos, que falou sobre expertise musical, sobre como nós devemos trabalhar nesse sentido de desenvolver o aluno da melhor forma possível. Aí o que mais chamou a atenção foi dos pomodoros, né,
temporizar aí as práticas, de organizar, de não pegar uma parte por completo, pegar diversas partes menores e nos organizar nesse sentido, né? Ser mais automotivados e motivar os alunos para que eles também se interessem e não se desmotivem para estudar. E dessa forma também a gente ser como se fosse um personal aí dos nossos próprios alunos, mas que dessa forma, obviamente, para ajudá-los nesse sentido de serem melhores da melhor maneira possível. Então, o maior desafio que eu tive nessa pós-graduação, com certeza absoluta, mas que no sentido de ser a melhor coisa que pôde ter acontecido comigo, né, foi na disciplina Poéticas e Linguagens Contemporâneas, do professor Ernesto, que esse foi o meu maior desafio mesmo. É como se eu estivesse vendo essa lousa aí cheia de contos e não entendendo nada em cada aula, né? Porque foi um conteúdo muito denso, com diversos assuntos que eu nunca tinha tido contato, né? Mas que, ao passar do tempo e em conversando com outros alunos, outros colegas e profissionais no assunto também, isso veio agregar demais no meu trabalho e foi uma das coisas que eu mais gostei de fazer, apesar de ser, com certeza, sem sombra de dúvidas, a mais desafiadora de todas. Então, foi para mim um divisor de águas eu entender, né, que existe, sim, dentro de cada partitura uma história e que disso a gente pode tirar muito proveito e também, por que não, ter outros olhares, né? Porque a poética, ela vai trazer isso para a gente e a linguagem, claro que a gente pode trazer o nosso olhar também. Então, desses frutos, estou eu aqui como tutora da segunda turma, né? E sempre o lema da Academia Cultura é trabalhar e se empenhar, e se dedicar ao máximo, estar sempre ali junto, né, com todos os alunos, dando maior apoio. Então, Deus não escolhe nunca os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então, foi aqui que eu acredito que eu fui muito capacitada, né, na pessoa da professora Cláudia, que sempre confiou no meu trabalho, na Ana Maria, da Miriam, que sempre me apoiaram, sempre me esclareceram, sempre me ajudaram, e com certeza absoluta do professor Ernesto, que sempre com muita paciência ajudou e ajuda e sempre vai ajudar a tornar, né, a equipe mais fortalecida e melhor. Então, a gratidão a toda a equipe, aos idealizadores, professores, organizadores, administradores, diretoria, coordenação, tutorias, a equipe de TI, especialmente aos colegas dessa sala, dessa primeira turma de pós-graduação de professores do piano do século XXI, que incrivelmente parece que foram escolhidos a dedo, são excelentes profissionais e eu tenho a honra de fazer parte como aluna dessa turma. Então, estamos formando aí uma grande família em prol aos alunos de piano do Brasil e do mundo, e isso com certeza vai fazer, já está fazendo diferença, já é falado, já é muito conhecida aí essa história de que os professores de piano estão tomando um novo rumo e uma nova etapa para que isso seja, né, conhecido e seja com certeza mais aprimorado, que não seja feito de qualquer maneira, então que todos os profissionais podem e devem se atualizar, continuar aí trabalhando da melhor maneira possível. Então, fica aí o meu até breve, e meu agradecimento a todos os profissionais, a todos os colegas dessa turma, que foi show, e eu agradeço demais todo o aprendizado que eu vivi até aqui. Um forte abraço.